Boa tarde. Boa tarde, irmãos e irmãs. A gente teve na visita de uma irmã que há muito tempo não nos vê, nossa querida Mônica, seu esposo, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, não é? Hoje nós temos o nosso irmão Francisco Pires, da Casa Espírita, Reino de Iemanjá. Reino de Iemanjá, em Recife. Isso. Não é? Nos trazendo esse tema, aflição vazia. São temas que nos trazem já pelo título, já nos convidam à reflexão, não é? Então que a gente possa estar atento ao que ele tem para nos dizer e que possamos aprender com ele durante toda essa tarde. Com a certeza que o Mestre Jesus está aqui conosco, nos envolvendo e nos ajudando a compreender os ensinamentos. E eu convido nosso irmão para fazer a prece inicial. Estamos aqui mais uma vez reunidos, em nome de Deus, em nome do Mestre amado Jesus, em busca do auxílio, da proteção, da reenergização necessária para o cumprimento do nosso dever terrestre e do nosso dever encarnatório. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, aqui todos nós que estamos reunidos, encarnados e desencarnados, pedimos a Tua assistência para que a paz reine durante toda a reunião da tarde de hoje. Que os bons espíritos se façam presentes, nos iluminando, nos esclarecendo, nos guiando, cuidando. E que toda energia positiva que seja gerada por nossos pensamentos, nossas orações, nossas falas, possam ser levadas a outros irmãos que necessitam das mesmas coisas que nós e muitas vezes não têm a possibilidade nem sequer de elevar o pensamento para fazer uma prece. Senhor, no que for possível, usa-nos como instrumento da Tua paz, do Teu amor e, sobretudo, do Teu trabalho. Estamos aqui, Senhor, não somente a receber, mas também nos dispondo a dar o que for de melhor para auxílio dos nossos irmãos. Que a Tua paz, que a Tua luz, que o Teu amor se faça presente conosco, hoje, agora e sempre. Pai nosso, vós que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livra de todos os males, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, mãe, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Mais uma vez, boa tarde a todos. Estamos nos reunindo hoje aqui, mais uma vez, graças ao convite da nossa querida irmã Cléo. Tá? A gente foi convidado, mais uma vez, a abrir espaço, através da espiritualidade, né, para passar algumas mensagens, que a gente sabe que não são mensagens nossas. Tudo que é propagado, tudo que é falado, tudo que é discutido aqui, a gente já vem ouvindo e recebendo essas instruções há mais de 2000 anos, né? Bem mais que isso. O que diferencia só a forma que se passa, o modo que se fala, mas os ensinamentos são sempre provenientes do Mestre, sempre provenientes do Cristo. Tá? Sendo assim, hoje a gente vai falar de um assunto que talvez seja o maior mal que está sendo permanente em nossas vidas atuais, nas nossas encarnações atuais, nos nossos anos atuais, que é a questão da nossa lida com as coisas que nos acontecem. O processo que a gente recebe,
a forma que a gente se porta diante das coisas com as quais nós nos deparamos. Né? A gente sabe que hoje a gente está vivendo em uma situação, hoje a gente está vivendo em uma atualidade de uma agitação plena, uma agitação frenética, que ao mesmo tempo que gera conexão, desconecta. Ao mesmo tempo que nos aproxima de certas coisas, nos distanciam de outras que são, por nós e por toda a humanidade, consideradas primordiais. A gente anda muito, eu vou dizer a você, bastante, tomado, né, pelas situações diárias que criamos, os cotidianos, as rotinas, as tensões que são criadas pelo nosso próprio estilo de vida. E a gente acaba passando por essas situações sem passar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as situações vêm, as ocorrências aparecem e a gente só passa por elas. Não entende, não vivencia, não compreende, só está lá. A gente não está nas situações vivendo-as. Nós estamos sobrevivendo às situações. E esse não é o propósito. Porque a gente entende que cada ponto, cada situação, cada colocação, ela tem obrigatoriamente algo a nos ensinar. E a gente tem que dar um ponto de vista para esse aspecto. Obviamente tem situações que a gente vai se aprofundar, inclusive, na nossa conversa da tarde de hoje, que as lições são mínimas. Às vezes é só para você aprender a não perder tempo. Mas ainda assim não deixa de ser uma lição. E a gente acaba, pelo estilo de vida que a gente está levando, passando por cima disso de toda forma. Né? E vivemos nessa não introdução no tempo atual e perdemos as oportunidades de aprendizados que muitas vezes estão naquele momento. Não vamos dizer que só está naquele momento, mas está naquele momento. Porque às vezes a gente está ali, mas não está. Às vezes é numa conversa, é no trabalho, às vezes é no lazer, uma mensagem que está naquele filme, que está naquele livro, que está naquele ambiente, naquela roda, mas pelo fato de eu estar ali e não estar ali, meu corpo está, mas minha atenção, minha mente está em outro ponto, eu deixo de obter, de sentir, de vivenciar situações, lições que só aquele momento poderia trazer. Então talvez eu perdi aquela oportunidade que só poderá retornar lá na frente. Porque hoje a gente está muito assim, a gente está fazendo uma coisa, mas a cabeça já está em outra. Eu não estou vivendo agora, eu estou vivendo o que vai acontecer quando eu sair daqui. Aí quando eu sair daqui, o que vai acontecer, o que eu já estava pensando, quando eu estou vivenciando, já estou na outra situação. Então é esse ritmo frenético que a gente está vivendo nos dias atuais. E isso acaba gerando, que é o ponto central da nossa conversa na tarde de hoje, isso acaba gerando uma sensação, um sentimento muito intenso que acaba nos atrapalhando em todos os aspectos da nossa vida, que é as aflições, que são as aflições. Só que mais propriamente dito, a gente vai especificar para uma delas, tá? Porque assim, sempre se foi falado sobre aflições, desde o início dos conceitos do Evangelho, sempre foi falado. As lições de Jesus, né, os ensinamentos do Cristo, sempre foram como semente. Cristo veio, plantou o Evangelho, e esses ensinamentos vêm dando frutos até hoje. Frutos esses que a gente nem sequer imagina. Qualquer um de nós aqui pode pegar uma laranja, abrir no meio, e vai saber quantas sementes tem dentro dessa laranja, né? A gente sabe. Mas quantos de nós consegue dizer quantas laranjas tem dentro de uma semente? A gente nunca sabe dizer quanto aquela semente vai gerar, através da árvore que ela venha se tornar, se plantada, ela vai gerar de frutos dali por diante. Então, a mensagem do Cristo que foi plantada há milênios, vai dando frutos, vem dando frutos, e vai ainda dar muitas lições, porque a cada vez que é falada, a cada vez que é tratada, ela vai dar um ressignificado, ela vai dar um novo sentido que a gente não tinha entendido. E assim é esse tema que a gente vai falar na tarde de hoje, tá? Como toda semente, ela tem que ser plantada e tem que ser cultivada. Tem que ser cultivada na paciência, na perseverança,
na cautela, na persistência. Então essa semente do fruto da ideia que foi plantada lá atrás, de combate às aflições, muitas vezes a gente deixa de comer desse fruto, da semente plantada, por falta do nosso próprio entendimento, por falta da nossa própria conceituação, dar uma caracterização para aquele conhecimento. E a gente acaba perdendo a oportunidade de se deleitar com tanto que já foi explicado por Cristo, por seus mensageiros de uma maneira geral. Então o tema que a gente vai falar hoje é a aflição, mas tratar mais especificamente sobre as aflições vazias que temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tá? Nossa proposta para fazer essa reflexão, ela vai ser mais especificamente para aquelas aflições que a gente não olha bem. As aflições que a gente não dá como a gente vai falar, uma devida atenção. Tá? E como a gente não dá a devida atenção, ela acaba não sendo uma aflição tratada. Então ela acaba sendo ou não tratada ou não entendida. Então ela acaba sendo uma aflição infrutífera à nossa vivência de cotidiano, à nossa vida. São aflições que não vão ter o conteúdo que a gente precise para aprender, para desenvolver, para reformar. Então ela acaba perdendo o sentido, se torna uma aflição sem conceito. Tá? Ela não vai, muitas vezes esses tipos de aflições, eles acabam tendo oportunidades de crescimento e a gente vai se lastimar por isso por muito, muito tempo. Porque a gente direcionou forças e atenção para um lado, onde deveria direcionar para outro. Tá? A gente vai trabalhar nessa conversa de hoje, basicamente duas mensagens de Emmanuel, que se vocês forem olhar a literatura espírita, o quanto Emmanuel fala de aflição vazia e de diversas formas, e não poderia ser outro mentor que a gente pudesse citar aqui, a não ser ele. A gente vai passar a falar por duas passagens dele, uma tem justamente esse nome, aflição vazia, tá? E a outra que vai se tratar como aflições na maneira geral, de dois livros diferentes que a gente vai citando ao longo da nossa conversa. Então, para vocês terem ideia, a gente vai mergulhar num conceito, num entendimento, a gente vai mergulhar numa experiência que Emmanuel traz, palavra a palavra. Porque a leitura que a gente faz de uma mensagem de Emmanuel é uma coisa fantástica. Porque a gente vê que cada frase que Emmanuel coloca, ela não é vazia, ela não é desconexa de um conceito geral, ou até mesmo desconexa das outras lições dentro da mesma mensagem. Então, quando eu vou tratar de Emmanuel, eu sempre trato as mensagens de Emmanuel com uma felicidade muito grande. Muito grande. Eu sempre fico muito animado porque ensina demais a cada palavra, a cada mensagem, a cada frase. Primeiramente, vamos distinguir, né? A gente vai fazer essas distinções das aflições que a gente tratou. Primeiramente, a gente vai entender que a gente vai passar por aflições na nossa vida, são as aflições que a gente vai considerar aflições naturais e encarnatórias. Tá? Essas aflições elas vão vir naturalmente e elas vão vir com propósito de ensinamento, de entendimento, de auxílio na resignação, na resiliência, resgate, quitação de débito. Essas aflições nós consideramos aflições naturais. As outras aflições a gente vai considerar, eu denomino como as aflições artificiais. São as aflições que a gente cultiva de modo irresponsável. A gente cultiva de modo desrespeitoso com nós mesmos e com o nosso processo evolutivo. São as aflições que não precisa. Sabe aquela coisa que você se aperreia sem precisar? Aquela vez que você se casa e não precisava de as aflições vazias que a gente vai tratar na tarde de hoje. Então, temos duas aflições. Ela é real a aflição. Mas temos as aflições naturais, que essas vêm cheias de propósito, de conceito, e tem as aflições que são artificiais. As pseudo-aflições, que são por nós, muitas vezes geradas sem nenhuma necessidade. E não tem nenhum de nós aqui, nem eu aqui, nem vocês sentados, me desculpem os que forem missionários, né? Não sei se eu estou
falando com algum dos irmãos que sejam missionários, que já não tem em algum momento da sua vida gerado aflições que não precisava. Se flagelado situações que não precisava passar e ainda assim passaram. E depois de um dia, 2, um mês, um ano, por que isso? Por que me desgastei? Por que, seja em qualquer aspecto isso, profissional, emocional, psicológico. Por que eu fiz isso? Para que eu me machuquei? Eu me ofendi, eu perdi tempo. E isso só o entendimento, só o estudo, só o conceito traz. Não. E para trabalhar esse tema, a gente vai começar pelo texto de Emmanuel, tá? Que ele intitula como uma aflição vazia. E observemos bem quando Emmanuel traz e usa as palavras, como eu falei para vocês, ele sempre usa a palavra com propósito. Então tudo que eu estou falando aqui para vocês, por gentileza, tentem focar o máximo possível para você ver que todo o texto, entre a primeira letra e o ponto final de cada frase que vai montar o texto, vai ter um propósito. Um sentido único, mas que pertence a um total, a uma mensagem totalitária. Então, a gente já começa pelo título. Eu sou realmente muito apaixonado pelas mensagens do Emmanuel, porque elas são realmente luz no caminho de uma pessoa que era muito na escuridão. Quando ele me vem com a frase aflições vazias, automaticamente a gente já raciocina que existem as aflições cheias. Então, do título do texto, ele já me determina que eu tenho outros tipos de aflições. Mas aflições cheias de quê? De sentido, de propósito, de valor, de conhecimento. Ao pé que as aflições vazias não tem sabor, não tem cheiro, não emite som, só machuca, sem propósito. Como uma tatuagem, as aflições que vamos fazer um comparativo, que é como se fosse um tatuador tatuando com tinta. As aflições cheias. E essas aflições elas vão deixar marcas de ensinamento, de propósito, de conceitos, de valores. Ao pé que um tatuador que estaria tatuando com aquela agulha que perfura, sem tinta. Só o incômodo, só a dor. Algo que o próprio Cristo ele já trazia no Sermão do Monte, quando ele disse, bem-aventurados os aflitos que choram, pois eles serão consolados. Então, ele fala, muitas vezes, na questão da bem-aventurança, e quando a gente vai lendo lá, no contexto de vida geral de Jesus, dos bem-aventurados, mas ele sempre coloca um ponto. Ele sempre coloca, bem-aventurado tanto, bem-aventurado tanto. Nesse contexto dos aflitos, é os que choram. O conceito que Cristo quis passar ao entendimento da gente que está estudando, tá? Não estou dizendo a vocês que a gente tem um total entendimento das palavras do Cristo, porque ele vai dar ramificações daqui a milênios de anos, a gente vai aprender coisas novas com a mesma mensagem que foi passada. Mas o entendimento inicial que a gente consegue obter, bem-aventurados os aflitos que choram, pois serão consolados, porque os que choram, eles vão chorar, dependendo do seu grau de desenvolvimento, pelo entendimento. Está doendo. A aflição é natural, eu tenho que passar por aquilo ali, mas dói, machuca. E pelo fato de eu precisar passar, não significa que não vai doer. Então, quando dói, e eu sinto que dói, e eu choro sabendo da dor que eu preciso passar e com propósito, eu vou ser consolado. Quando é que eu não terei consolo? Quando não tem propósito, porque não tenho que consolar. Cristo vai consolar o quê? Ele fala que as aflições trazem muitas verdades e um enorme potencial. Mas só serão bem-aventurados os aflitos que compreendem que o sofrimento por si só não eleva ninguém. Ah, fulano está tão aperreado. Eu vou dar um exemplo sem citar nomes. Não que vocês conheçam, mas assim. É um exemplo válido. Uma mãe conversando comigo recentemente falou a respeito do filho não conseguir um emprego. Estava com 19 anos, 19 para 20 anos, e estava com dificuldade, estava em processo
de tristeza, de infelicidade, de aflição, porque via outras pessoas conseguindo trabalhar e ele não, e tudo mais. E eu conversando com ela, coletando informações, ela falou de enviar um currículo para a empresa que eu estava, enfim. Aí ela citou, eu perguntei a ela, mas ele está fazendo o quê? Ele está estudando? Não, ele terminou os estudos. Quando ela me deu essa resposta, eu já sabia que está tudo errado aí já. Porque não tem estudo que se termina. Se não terminou os estudos, não terminou. Já está errado daí. Mas vamos lá. Ele está botando currículo, ele já se inscreveu naquele site de emprego. Não, ele falou com o pessoal aí. Já tem outro propósito, outro ponto. Falou com o pessoal aí, sim, mas ele chegou a entregar currículo, a realmente se cadastrar em site. Não, ele está fazendo algum curso, o que é que ele tem de estudo? Não, ele terminou o ensino médio. Eu disse, mas o que é que ele está aprendendo a atuar? Ele tem algum outro curso? Não. Uma faculdade? Nada. Certo. Mas sabe dizer por que ele não está estudando, a senhora sabe dizer? Porque, não, é porque ele não tem dinheiro. Como é que ele não está trabalhando, como é que vai estudar? Mas, curso de capacitação sempre tem gratuitamente aí, pelas prefeituras, pelo governo do estado, é apenas questão de inscrição mesmo. Ah, mas eu já falei com ele, e eu já disse a ele, que vez ou outra aparece aí no jornal, eu vejo na televisão, já disse a ele, que é para ele fazer. E nada. Então, meu amigo meu inconsciente, claro que eu não vou dizer isso à mãe, mas será que esse filho seu está aflito mesmo que você está descrevendo aqui? Será que a gente está confundindo preguiça com aflição? Porque talvez o conceito que a senhora está trazendo para mim não é o de aflição não, viu? Isso é de encostado. Ele está se auto-obsediando aí, ele está se atrasando. Então, tem algumas questões que a gente vai ver que a pessoa, pelo simples fato dela sofrer, não significa que ela está se depurando, que está, o bichinho é tão sofrido, o bichinho está passando por tanta coisa. Tem propósito que ele está passando? A primeira pergunta que a gente vai procurar entender. Ele entende esse propósito, porque não pode ser ele entender por ele, vai ter que entender. Porque senão vai ser sofrimento pelo próprio sofrimento. Sofrimento por sofrimento não ensina nada nem a nada a ninguém. Eu vou passar a vocês aqui um outro recurso que eu já tinha trazido para a Cléo, que a gente vai usar aqui na nossa palestra, são 2 trechos de um filme e um trecho de outro filme. Esse trecho pequeno que eu vou passar para vocês aqui é do filme de Divaldo, Mensageiro da Paz. São 2 cenas que eu vou passar. Primeiro eu vou passar agora, para falar um momento de aflição que Divaldo passou. E Joana de Anjos, com todo aquele jeito sutil, amável, né? Como um lutador de UFC, uma pessoa... todo aquele jeito sutil de tratar, ela veio a se posicionar em relação ao que ele estava passando. E já deu uma lição logo de cara a ele, como lidar com aquela situação e entender o propósito. Tá? Deixa eu... Aconteceu uma coisa? Foi um motivo? Aconteceu uma coisa? Aconteceu um motivo. Ai, meu Deus, por quê? Aconteceu uma coisa, para organização não é Mas isso é da vida, isso acontece. Logo você vai decidir. Foi muito pouco. Tudo bem, eu vou sair, mas não deixe de se alimentar. Posso saber o que eu sofrimento? Sabe pessoas? Não há momento de se saber. Não fala com curiosidade mesmo. Por que está sofrendo? Natural. Isso é motivo para ser grato? Grato? Um grato, sim, senhor. E por 2 vezes. Não é que essa pessoa que eu vou vocês aqui, frente da casa com muito carinho, ainda tenta de fazer comigo. E segundo, uma espiritualidade, que já te deu instrumentos para você se cuidar do seu sofrimento infantil e por isso desnecessário. Se pegasse, eu não sabe nada para o outro, não. Eu sabe. Mas o interesse também foi dado, senhor.
Lembra o livro dos Espíritos? Hoje você já não leu? Não. Reflita comigo. Se Dona Teresinha, mesmo sem nunca ter lido esse livro, conseguiu adiantar que o Espírito encantador, imagina que ela seria capaz de fazer se tivesse lido. Você viu ela? Ela é analfabeta. Analfabeta? Analfabeta, sim, senhor. Não tem estudo, mas tem sabedoria. Sabedoria vem do Espírito. Ela nunca estudou a doutrina, mas tem a doutrina dentro dela e põe em prática. Ela é uma verdadeira espírita. Portanto, de volta, reaja. Jesus nunca fecha uma porta se alguém abrir uma janela. E prepare-se. De hoje em diante, o Senhor será muito mais exigido. De início a gente já vê aí, né, a questão da aflitiva que ele estava passando, que ele se auto-colocou. Em que momento? A partir da falta de estudo. Onde ela disse que o elemento já tinha sido entregue a ele. Ele que não buscou. Então a falta da busca, a inércia, a preguiça, o desinteresse vai gerar aflição. Mas a aflição, muitas vezes sem propósito. Todas as vezes sem propósito. No caso dele, ele despertou a situação dele tratar mal outra pessoa e tudo mais. E ela foi bem explícita que, independente do sofrimento, da aflição que você esteja passando, seja essa aflição natural ou aflição artificial, não nos dá o direito de ofender, machucar, alterar o sentido respeitoso dos outros. Não importa o quanto nosso mundo esteja destruído, não importa o quanto nosso coração esteja em caco, em pedaços, as outras pessoas não têm que passar pelo processo da dor enquanto a gente está reconstruindo, enquanto a gente está se curando, porque às vezes a gente que está se sangrando, a gente que se machucou, a gente que se cortou, mas está sangrando em cima da pessoa errada. Então a aflição ela vai gerar outros problemas, que problemas estes que podem se tornar problemas reencarnatórios, dívidas que se resgatar daqui a milênios. Veja como a questão é séria. E veja como a gente está tratando de uma forma bem paliativa, muitas vezes. Mas sigamos. Quando vai no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver lá o item bem sofrer e mal sofrer. Gente, quando a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, chega a dar dor de cabeça. Porque o entendimento para a gente, às vezes, parece tão longe, a gente lê isso. Aí vai para a prática. Não é isso não, deixa eu ler de novo. Tá, vou para a rua, agora eu tô bom, Senhor, eu tô aqui, eu só tô enviado, me usa. Vou para a rua, apanho de novo. Não, entendi não, deixa eu ler de novo. Porque aqui está dizendo que é de um jeito, eu vou para a rua, acontece de outro. Mas está lá, bem sofrer e mal sofrer, dentro do Evangelho. E está lá quando Cristo falou, bem-aventurados os aflitos, porque dele é o reino dos céus. Ele não está falando que é todos os aflitos que vão ganhar o reino dos céus, não. Porque aflito por aflito, todo mundo é aflito aqui no planeta. Não tem esse lírio do campo que não vai passar por aflição, não. Todo mundo é aflito, desde quem está no trono até quem está na miséria. Todo mundo tem suas aflições. Todo mundo vai ter suas questões. O que vai diferenciar e quem vai conquistar o reino dos céus é aquele que bem sofrer. O que é aquele que bem sofre? É quem entende o propósito, o sentido, o valor e a lição daquela aflição. E poucos são os que bem sofrem. Poucos são os que bem sofrem. Primeiramente, porque muitas vezes a gente não está preparado intelectualmente. Muito menos emocionalmente. E quando a gente tem preparo, é para algumas situações e não para outras. Eu sou excelente em fazer tratativa e aconselhar o problema dos outros. Meu Deus, quando acontece a mesma coisa comigo, me tranco no quarto, fico 2 horas debaixo do chuveiro chorando, meu Deus do céu, está dando tudo errado. Ora, e o conhecimento que você repassa para os outros? Por isso que é o risco, toda vez que ela fala comigo, Francisco, a data da sua palestra, para mim é um risco. Eu suo, a perna treme, porque toda vez que eu estou falando aqui para vocês, eu estou me expondo. Eu estou me colocando na linha de frente. Porque eu tenho que ser o primeiro a me ouvir. Então, quando eu falar de aflição para vocês, eu tenho que saber, poxa, o que é isso para mim? Seguindo, agora sim, entrando de fato no texto de Emmanuel. Às vezes a gente se perde aqui no diálogo, mas vamos entrar de fato no texto de Emmanuel. A
aflição vazia. E ele começa, deixa eu acender aqui, tá? E ele começa. Ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência. Que eu já tinha falado com o Cléo logo do início aqui, que é uma outra atividade, um outro aspecto da nossa existência que precisa ser trabalhada. Mas vamos lá. Exerçamos a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos. Como eu disse, cada mensagem do Emmanuel, ela tem um propósito. E quando ele fala de exercer a paciência, o nome já diz. Paciência é a ciência da paz. E o que é ciência? É estudo, é pesquisa, é tentativa, é erro, até chegar ao acerto. Tudo isso o Emmanuel falou na única frase, tá? Essa é a primeira frase do conceito da mensagem dele. Tá? E a gente ser paciente, a ideia do que eu, mais uma vez, eu tinha falado com o Cléo antes de vocês chegarem, muitas vezes as pessoas confundem paciência com acomodação. Paciência não é você não fazer nada, não. Paciência é você agir. Quem é paciente? O bom paciente, o real paciente. Ele age, ele atua, ele é obstinado, mas ele faz isso pacificamente, moderadamente, sem espetáculo, sem show, sem propaganda. Então, você ficar parado e não fazer nada são duas coisas completamente diferentes. Então, paciência, gente, não é acomodação, não. Paciência é obstinação, só que obstinação pacífica. E para isso, eu tenho outro vídeo que vai meio que identificar também para vocês essa questão do parado e do não fazer nada. Já vai carregar aqui. Acho que muitos de vocês já assistiram esse filme, tá? O filme é o Karate Kid, com aquele ator Jack Chan e o filho do Will Smith. E ele vai dar essa lição em relação a o que é o que, tá? O que é ficar parado, o que é ter de fato a paciência.
Mas eu aqui dessa maneira, ela estava tipo, uma porta, sabe? Permitindo a minha fazer. Você não poderia te abrir. Como estava me dando, mulher? Que? Não entendi. Me repete. Sim. Agora o que você vê? Ano passado. Sim. Mulher é uma mulher quieta, calma, aqui e aqui. Então, cobra, reflete a ação dela como alma. Como espelho? Sim. Então, ela controla a cobra sem fazer nada. Fica quieto, não fazer nada. São duas coisas diferentes. Acho que aí já deu um entendimento mais amplo, né? Mais exemplificativo do que eu já tinha comentado, para você ver a questão do que é cultivar de fato a paciência. Paciência não é você não fazer nada. Paciência de fato é você entender o que é que cabe a você e o que é que cabe a Deus. Isso é ser paciente. Sabe qual é o problema? Que a gente não consegue ser paciente 24/48. É difícil para a gente manter a paciência em todas as circunstâncias da vida da gente. Mas sempre que possível a gente tem que remeter à lembrança de que paciência é entender o que é que eu tenho que fazer pacificamente e o que é que cabe a Deus. Porque o que cabe a mim só eu posso fazer. Deixa eu dar um entendimento prático mais uma vez para vocês, já que Paula, Cléo gostam muito dos exemplos que eu trago. Veja esse entendimento. Ressurreição de Lázaro. Cristo chegou lá no momento, e Cristo era Cristo. Cristo chegava lá e disse, Lázaro levanta, as pedras explode, rola a pedra sozinha, Lázaro vem voando para o lado de fora, desamarra, tira os panos, tirem tudo, e tudo isso para todo mundo assistir. Ia ficar até algo mais bonito, mais expressionista, mais chamativo. Se ele mandasse tudo acontecer sem ninguém fazer nada. Sai pedra, vem Lázaro flutuando, tira o lençol, fica em pé, roda, cai em pé aqui. Ele podia fazer isso? Podia, ele era Cristo. Mas observe como foi a situação do Cristo. Chegou, chorou, orou e disse duas frases que vão identificar o que eu vou explicar para vocês. Primeira, Lázaro, vem para fora. Ele não tirou, ele não puxou. Lázaro, vem para fora. E antes disso, o que é que ele disse? As pessoas em volta removam a pedra. Então as pessoas foram lá e removeram a pedra. Sabe o que é que Cristo passou com essa mensagem? Que no que o homem pode fazer, ele não mexe um dedo. No que cabe ao homem, só o homem faz. Sabe por quê? Porque senão ele vai também tirando a nossa possibilidade, a nossa oportunidade de crescimento. Então o que cabe a nós, só nós vamos fazer. Então, no frigir dos ovos, paciência é isso. É eu entender, Senhor, eu posso fazer até isso aqui. Eu consigo chegar até aqui. Agora eu não consigo mais. Isso é paciência. Eu entender o que é que cabe a mim e o que é que cabe a Deus. Continuando a leitura do livro, da mensagem, desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. Olha, Manuel, mais uma vez, tá? Olha, Manuel, mais uma vez, sendo bem preciso nas palavras que usa. Eu vou usar aqui também alguns pontos, algumas colocações do expositor Arthur Valadares, que eu achei muito interessante a fala dele, e eu achei muito válido também trazer para cá.
coloca aqui, ó, sobretudo ao sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. Então a gente vai ver dois aspectos aí, tá? Primeiro, quando a gente está tenso, aflito, sem propósito, sem motivo, sem conseguir ajuda, a bem-aventurança, o consolo que Deus, que o Cristo passou no Sermão do Monte, que a gente seria consolado, como a gente não consegue buscar isso, porque é uma aflição que não tem propósito, nós mesmos estamos criando, então só nós mesmos podemos tirar essa pedra, como ele pediu para o pessoal fazer lá na situação de Lázaro. Então, essas situações ele acaba nos adoecendo. Aos poucos, a gente vai ficando fraco das nossas resistências espirituais, das nossas resistências biológicas. Né? Nosso sistema imunológico começa a sofrer com a aflição. Então, você vai ver algumas pessoas dizendo, meu Deus, quando eu fico aflito, dá urticária, começa a aparecer mancha roxa no corpo, dá dor de barriga. A maioria é dor de barriga, né? Eu estou aflito de dor de barriga. Dor de barriga, eu estou com dor de cabeça, estou com tontura, estou com enjoo, porque vai afetando a nossa questão física. Então, a gente vai gerando questões somáticas ao nosso corpo sem propósito. Um tatuador sem tinta. E como hoje o mundo está muito, como eu falei para vocês no início, muito em estado frenético, corrido, a gente começa a tratar mais as consequências do que a causa. Então, se eu estou aflito, diazepam, clonazepam, tijolo na cabeça, cachaça, droga, vou tratando as consequências. Eu não trato a causa. Porque quando eu for tratar a causa, tem gente que só vive porque tem aflição. Se tiver aflição, a pessoa morre. A pessoa não tem motivo para ficar aflita. Arruma um motivo para ficar aflito só para poder sobreviver. Você geralmente deve conhecer alguém assim. Quando vai conhecer a causa, muitas vezes vai entender que aquela aflição não era nem para estar ali. Não é nem para ele estar tenso por causa daquela questão. Mas está. Acontece bastante. Isso não somente com os outros, tá? A gente tem que parar de avaliar achando que isso eu estou falando de outras pessoas, estou falando de mim. Vocês, quando forem raciocinar, pensar, refletir, vejam isso aplicando para vocês. Porque ninguém aqui é um alecrim dourado, tirando os missionários que estejam aqui e eu não saiba. Todos nós vamos criar essas aflições vazias no decorrer da nossa jornada. Qual é a diferença? Que a gente tem que eliminar logo no início. Porque a gente começa a desprender forças para combater essa aflição vazia e um propósito maior eu estou deixando de tratar. Um problema maior está deixando de ser eliminado. Também nos deparamos quando a gente está, por isso que ele colocou aqui, ó, nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. Estou participando de qualquer templo, tá? Religioso, um centro espírita, uma igreja, um templo budista, seja o que for. Ou tem um projeto social, tem um projeto de caridade. Com aflição, várias aflições, uma grande aflição, vazia, sem propósito. O que é que vai gerar? Desânimo, tristeza, preguiça. Sendo assim, isso nos desestimula ao processo de reforma íntima, de reconstrução. Porque a gente fica sem forças para lutar, porque a gente está desprendendo, sem forças para continuar, porque a gente está desprendendo para combater algo que não precisava ser combatido, porque não era nem para existir. Então ficamos sempre suscetíveis a influências que não nos querem tão bem assim. Porque nossas defesas estão lá embaixo. Então, hoje eu vou para o centro, já está marcado, não sei o quê. Passei a semana aflita com alguma coisa. Do outro sábado eu já tenho dito, amanhã, sábado eu estou no centro novo, viu? Semana que vem, né? Tá. Chega no sábado, o pessoal, vocês estão esperando aquela pessoa que disse que vem, cadê aquela pessoa? Que vem, as cadeiras ficando vazias, e você até achou, cadê aquela pessoa? Passou a semana aflita, cadê a vontade de vir no sábado? Cadê a vontade de trabalhar no sábado? Vou estudar, vou pegar o evangelho, cadê a vontade? Bate logo o desânimo, o desinteresse. Então observem bem, não é toda a aflição que gera isso não. Aqui Emmanuel está enfatizando a aflição vazia, certo? E para mostrar como a gente também fica suscetível, quando a gente baixa nossas defesas diante das aflições que nós mesmos criamos, vejam mais esse, prometo que é o último trecho que eu mostro a vocês, que vai também exemplificar o que eu estou querendo dizer, tá? Mais uma vez, o trecho
trecho do filme de Divaldo, tá? É do filme de Divaldo. Deixa eu só colocar aqui um minuto. Estava tentando se suicidar, tá? Acho que vocês já viram esse filme, não preciso nem estar explicando. Olha para o irmão todos os dias. Um dia, minha senhora. Chame de Espírito amigo. Amigo, quase me deixou morrer. Essa foi a 5%. Não seja por isso. Eu posso providenciar um outro 5% para completar os 100 e o senhor já passa a fazer de cá. Não, presta atenção, direto. Divaldo, preste atenção. O que aconteceu, né? A gente abateu normalmente. E por causa dessa tristeza, você foi vítima de uma obsessão. Só isso. Só isso? Você não poderia ter nada? Eu jamais poderia interferir no teu nível da vida. A escolha será sempre tua. Da minha parte, espera apenas trabalho e dedicação. Jamais ligaria para outras idades. Mas se o espírito não pode evitar meus suicídio, como é que eu tenho poder de nenhum seu suicídio? Aquele espírito não te induziu a nada. A tua mente é que entrou na sombra e criou a condição emocional para decidir em casa. As tuas emoções têm controle e devem escolher aí. Você é um obsessor, ou tu és vendedor? Não é caminho, por exemplo. Poderia. Mas esse caso específico, só quem pode resolver é você. Como é que eu vou fazer? Eu sou um espírito, né? Parece que Ele só aparece quando a tua mente permite. Divaldo, quantas vezes eu vou ter que repetir? Assim como na Terra existem pessoas de todos os tipos, no plano espiritual também existem os espíritos bons e os maus. Quem seleciona chegar de um ou de outro são os teus pensamentos. Mas como é que eu vou saber que tipo de espírito eu tenho? Perguntando elas nessa dia. O que eu estou pensando em fazer agora me aproxima ou me afasta de Deus? Eu poderia contar para os outros o que se passa na minha cabeça neste exato momento? Dependendo da resposta, já faço imaginar que tipo de espírito estará ao seu lado. Mas eu sou humano, eu sou uma solução. Tem solução sim. A solução de novo é o amor. Desculpa, eu não consigo amar você aqui pelas trevas. Mas você nunca vai conseguir amar e crescer nas trevas. Você só vai conseguir amar e crescer na luz. Portanto, Divaldo, se você sabe que aquele espírito gosta da escuridão, ele não vem à tua mente. Eu te garanto que ele desaparece. Mas é impossível, eu vou virar sozinho. Divaldo, você não esteve sozinho, sem proteção. Quem você acha que te impediu de fazer aquela loucura? Você não se lembra de ter ouvido gritos? Foram eles que te salvaram. Preste atenção naquelas pessoas que ninguém repara, que ninguém ouve. Aquelas pessoas que são praticamente invisíveis aos olhos do mundo que você vive. Às vezes, as palavras mais sábias saem da boca dos mais simples. Jesus estava lá o tempo todo, falou com você através deles. Foi ele que te pediu de fazer aquela loucura. Mas isso não fala de calma. De família, as pessoas que estão em mim perguntam de tudo, mas eu olho isso por dentro. Essa vida que eu tenho que levar? Divaldo, é essa vida que você vai ter que levar. Então, meu irmão, não procure na matéria uma solução que nunca vai se encontrar. A única coisa que vai preencher o teu vazio é a caridade. É daí que vai vir a tua felicidade. Aprenda a servir ao teu próximo. Nunca mais encontrarás a depressão. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro, não tem tempo para chorar. Mais uma vez, no conceito explicativo que a gente já tratou aí, para mim exemplificou muito bem, vai trazer a ideia o questão encarnatória que ele já tem, uma aflição que ele já tem que passar. Então a aflição, como você já sabe da história dele e tal, do obsessor, que ele já tem que tratar, essa é uma aflição natural.
Além dessa, ele criou aflições artificiais. Como ela falou, a aflição natural dele não induziu ele a nada. Mas ele, através de processos de vaidade e de outros fatores que a história dele conta, o filme também fala um pouco, levaram ele a criar uma aflição a ponto dele querer tirar a própria vida. Então, ela foi bem clara dizendo, quer que isso sane, quer que isso pare, trabalhe. Quem ajuda a enxugar a lágrima do outro, não tem tempo para chorar. Melhor tratamento para as aflições, sejam elas vazias ou naturais, é essa. Mas dando continuidade, até pela hora avançada, um outro trecho, tá? Agora eu vou só falar alguns trechos mais rapidamente. No outro trecho da mensagem vai ter aqui, ó. Aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto. Para mim, essa frase fala muito do texto. Talvez uma das partes mais importantes do texto, tá? Aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto, que dê o melhor de si no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova, evidenciando consciência tranquila. Geralmente, na hora da prova, todos nós já fomos nas escolas, já estudamos e tudo mais. Você ainda está na escola, você provavelmente vai saber que os seus colegas que mais estão aperreados, carregando o livro para cima e para baixo, é os que menos pegaram no livro todo o período antes da prova. Quer dizer, menos se prepararam, menos se dedicaram, menos prestaram atenção. Então, a gente já tem isso consciente, né, dos nossos colegas, ou nós mesmos. Então, quando eu estou aperreado no dia da prova lendo, eu não tenho consciência tranquila. Eu sei que para mim falta alguma coisa. E quando ele coloca aqui, de modo a comparecer diante da prova, evidenciando consciência tranquila, é aí que eu aplico a questão do meu entendimento da aflição que eu estou passando. Senhor, o que eu estou fazendo, ou o que eu fiz, é motivo gerador disso? É. Senhor, me ajuda a tratar, me ajuda a entender. Senhor, o que eu fiz ou o que eu estou fazendo é motivo gerador do que eu estou passando, do que eu estou sentindo? Não. Senhor, afasta de mim. Exemplificação. Francisco de Assis foi chamado para um templo, para fazer uma exposição, falar. E no período que ele foi chamado, teve um inverno vigoroso lá na Itália, muito forte. E os franciscanos caminhavam. Então foi o Francisco de Assis mais o seu discípulo, mais um franciscano que o acompanhava. Eles andaram vários quilômetros chegando lá no meio da noite a esse local. Muito frio, muita neve, muito gelo. Bateram na porta. A pessoa do templo lá, né, puxou só o quadradinho, que aparece o olho, e ele se apresentou: olha, sou Francisco, vim de Assis, fui chamado, fui convidado aqui para fazer uma exposição, para falar, não conheci ninguém Francisco aqui não. Fechou. Aí bateram mais uma vez, aí a pessoa abriu de novo: não, o senhor não entendeu, eu fui convidado para ser chamado, eu fui chamado para ser um expositor, a falar algumas coisas. Não conhecemos, o senhor não é conhecido, ninguém viu o senhor aqui, ninguém sabe nem quem o senhor é. Fechou. Nessa hora, o discípulo que estava com Francisco de Assis sentou no chão e desabou de choro. Chorou, desesperado, com a cabeça baixa, chorando muito. Aí levantou e viu Francisco de Assis pulando, cantando, alegre e sorrindo. Aí, isso não é possível. Esse homem endoidou. Do jeito que a gente está aqui, a gente passa amanhã. A gente não consegue amanhecer o dia, a gente vai morrer. Não temos alimento, não temos água. E estamos no frio extremo. A gente não amanhece porque ele está tão feliz. Não entendeu. Aí ele falou: paizinho, que eles chamavam Francisco de Assis de pai, ou paizinho, pai, o que está acontecendo? Por que o senhor está tão feliz? O senhor não está entendendo o que está acontecendo, não? A gente vai morrer. O senhor não está entendendo que a gente está completamente abandonado aqui, não? E Francisco de Assis, no meio dos seus pulos, dos seus cânticos e da sua alegria, ele parou e disse: meu filho, pegou no rosto do discípulo dele e disse: meu filho, eu esperei por esse momento por toda a minha vida. Aí ele disse: o senhor estava esperando para morrer? Eu não estou pronto para isso. Ele disse: meu filho, observe bem, agora a gente está única e exclusivamente nas mãos de Deus. O que a gente podia fazer, a gente já fez, agora é com Ele. E eu esperei muito por esse momento, meu filho. Muito. E como a gente
gente já sabe, Francisco de Assis não morreu congelado, não foi pedrado. Veio alguém, abriu a porta, colocou para dentro, os alimentou, os aqueceu. Então veja como é o propósito da mensagem, do trecho da mensagem de Emmanuel. Como um aluno com a consciência tranquila. O que eu podia fazer, eu fiz. Não tem por que ficar aflito. Agora é a parte que cabe a Deus. Se o nosso caminho tem marcas no dever cumprido, a inquietação nos visita a casa íntima na condição do malfeitor decidido a subvertê-la ou a dilapidá-la. E assim, como é forçoso defender a atmosfera do lar contra a invasão de agentes destrutivos, é indispensável policiar o âmbito de nossos pensamentos, assegurando-lhes a serenidade necessária. Aí vem o ponto. Tensão à face de possíveis acontecimentos lamentáveis é facilitar-lhes a eclosão. De vez que a ideia voltada para o mal é contribuição para que o mal aconteça. E tensão à frente de sucessos menos felizes é dificultar a ação regenerativa do bem necessária ao reajuste das energias que desastres ou os erros hajam desperdiçados. Nesse texto aqui eu resumi uma frase: é o morrer de véspera. Mesmo que eu saiba que algo ruim vai acontecer, se eu não tenho como evitar, eu vou sofrer antes. Por quê? Porque quando a gente começa a sofrer antes, a pensar, vai acontecer, meu Deus, vai acontecer, não vai mudar nada, vai acontecer de fato. Só que ele vai vir numa proporção maior. Vai vir numa condição muito mais negativa. O dano pode ser bem pior. E quem está falando isso não sou eu não, está aqui, mano, eu colocando. A gente vai favorecer a eclosão desse mal de uma proporção muitas vezes duplicado, triplicado, quadruplicado do que era para ser, porque a gente contribuiu com pensamentos e sentimentos daquilo ali. E além do mais, dificulta a ação regenerativa. Às vezes, depois que acontece, a gente continua apegado naquele mal que aconteceu, a gente demora a entender que, enquanto eu não desapegar aquilo ali, os irmãos espirituais não têm como fornecer o auxílio necessário, a ajuda necessária para a regeneração daquele mal obtido, daquele ocorrido. Então, se eu tenho uma aflição, eu sei que ela é natural, que ela vai acontecer, Deus me ajuda a passar pelo processo. Para que eu vou estar morrendo antes? Quebrei alguma coisa em casa, eu sei que minha mãe vai bater em mim. Eu sei que ela vai me botar de castigo, eu sei que ela vai tirar o celular. Poxa, vamos lá, eu quebrei. Estou errado? Estou errado. Eu tenho que ser corrigido? Tenho que ser corrigido. Desculpa, vai adiantar? Com a minha mãe não adiantava. Não sei o que é de vocês. Desculpa, vai adiantar? Talvez não. Poxa, eu vou apanhar. Mas o que é que a gente faz? Vai na época da infância, já vai pensar, meu Deus, eu vou apanhar, aí se esconde, aí vai dormir cedo, para a mãe chegar e não bater em você, porque você está dormindo. A minha não corre da cama bater de todo jeito. Vai dormir cedo, não vou dormir, não dorme, fica debaixo do cobertor, acorda, quando ela chega, você já está tremendo, não é nem acordar, né? Quando ela chega no seu quarto, você já está tremendo. Quer dizer, quando a gente é criança, a gente tem esses comportamentos que é aceitável. O problema é que a gente manter esses comportamentos até a idade maior. Comportamentos que já não nos cabem. Porque quando a gente é criança, a gente tem o direito, como já dizia Paulo, enquanto criança, penso como criança, falo como criança, ando como criança. Depois de adulto, abandona as coisas de criança. A gente, não. A gente permanece com esses conceitos e com esses sentidos. E não é o ideal. Né? Para finalizar rapidinho, gente, eu sei que a hora já está avançada. Analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos e evitemos semelhantes desgastes empregados em trabalho mobilitante, os minutos ou as horas que muitas vezes inadvertidamente reservamos à aflição vazia. Muita palavra difícil, muito contexto complicado. O que é que a Mano disse aqui? Está aflito? Trabalha. Está triste? Trabalha. Está chateado? Trabalha. Quem ajuda a enxugar a lágrima dos outros? Que a paz de Deus continue com todos os meus irmãos. Vamos ter que abreviar nosso conteúdo, mas acredito que precisamos de grosso modo passar, foi passado, e somente sugerir agora a reflexão dos demais. Outra mensagem que eu vou deixar para vocês lerem aí depois, posteriormente, já que não tivemos tempo de discutir. Aflições, tá? Tá no livro Caminho, Verdade e Vida, tá bom? Mais uma vez,
Que Deus nos abençoe. Aflições, né? Quem é que nunca passou, quem é que não passa? Interessante quando nosso irmão nos apresenta a aflição como inútil, não é Vazia. artificial. Assim, Nunca pensei sobre isso. Artificial, o que acontece? Nós nos colocamos pela nossa dificuldade de compreender que nós estamos num plano de prova e expiação e que aqui é prova e expiação, ou seja, é o tempo da gente crescer, como ele encerrou, né? O irmão Paulo nos fala lá em Coríntios 3, né? isso. Que não podemos mais agir como crianças, não somos mais crianças. Que a gente possa refletir sobre isso, colocar nos nossos corações, pensar, aprofundar esse livro maravilhoso, Caminho, Verdade e Vida, muitas mensagens interessantes. E pensarmos como é que está a nossa vida, como é que nós estamos diante da vida e se nossas aflições. Nós estamos ali na condição de bem-aventurados, que seremos consolados porque estamos fazendo o dever de casa, somos bons alunos que estamos estudando, nos aprimorando no bem, ou estamos, como os próprios benfeitores dizem, a grande maioria só passando. Muita gente, a grande maioria hoje ainda olha a Terra como uma grande festa, quando na verdade nós estamos vivendo e é um grande desafio. Estar aqui hoje, nesse momento de transição, é um grande desafio. Que possamos pensar sobre isso, que possamos levar para a nossa casa a reflexão dessa tarde e escolhermos nos libertar verdadeiramente daquelas aflições que nos trazem dores, mas que não nos ajudam a crescer. Agradeço ao nosso irmão por essa oportunidade, por poder estar aqui nos amparando, que possa levar nosso abraço fraterno a todos que fazem a sua casa. Agradecemos a cada um de vocês que vieram nessa tarde fria nos fazer companhia e eu vou encerrar com a nossa prece. Pai amado, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, graças te damos ao Mestre nessa tarde por esta oportunidade, por podermos ter acesso a essas informações, a esse conhecimento, mas que não fique só no campo do conhecimento, que possa se transformar em ação e assim em sabedoria. Compreender cada um desses ensinamentos é o que nos fortalece e nos encoraja a enfrentar as dificuldades que a vida, nesse plano de prova e expiação, nos apresenta. Que o seu amor esteja sempre conosco, que possamos ser envolvidos por essas energias amorosas que nos dão a condição de continuar. Que fluidos salutares sejam derramados sobre todos nós, nos amparando, nos conduzindo no caminho do bem. Que os benfeitores espirituais, trabalhadores da nossa casa, estejam sempre conosco, nos possibilitando não esmorecer. Que possamos, ó Mestre, nós, encarnados e desencarnados, que estivemos aqui na tarde de hoje, refletir sobre nossas aflições. E que assim, Senhor, sabendo que o seu amparo, podermos trabalhar a cada dia a nossa reforma íntima, para que assim essas aflições se tornem ensinamentos e possamos crescer, possamos evoluir nessa seara e sermos os trabalhadores que precisamos ser, os trabalhadores da última hora. Que assim seja.